Olá, será que agora a gente consegue? Meu Deus, que bagunça que ficou. Estamos testando, ao vivo é sempre uma maravilha, uma loucura, loucura. Estamos de novo, ao vivo, buscando conexão, porque os nossos sistemas aqui estamos com um monte de oscilações na rede. Vocês me ouvem agora? Iniciei numa nova live. Aí a Karina entrou. Karina, balança a mão para mim, querida. Você está me ouvindo? Agora sim, legal. Vamos continuando. Isso. Vamos ver. Tomara que todo mundo. A Ellen está aqui. Vamos lá tentar. Isso. Atenção, estamos entrando. Vamos tentar continuar. Sair do zero de novo com alguns minutos. Pronto. Que susto que nós levamos! Quem sabe faz ao vivo. Ou então improvisa, certo? Sim. Então, lá de novo, vamos lá. Falávamos sobre as características que nós, os nossos valores, as coisas que a gente acredita, naquilo que a gente faz força por... Faz força não, é natural da gente. Somos aquilo que nós... os nossos valores determinam as nossas atitudes. Eu pedi para que vocês elencassem 3 valores que vocês têm, tá? E escolhessem um deles. Aí eu comecei a contar a história de um coach que disse para mim que queria trocar de emprego, queria trocar de trabalho e que ele queria ganhar um lugar que ele ganhasse muito dinheiro, né? Aí eu sugeri para ele vender drogas. Levou um susto e falou assim, mas isso eu não consigo. Eu falei, tá vendo? Então não é exatamente o seu valor, os seus valores te impedem de você fazer um negócio desse tipo, tá? Então nós vamos procurar um emprego convencional, que talvez não vai te dar o dinheiro que ser narcotraficante daria, tá? Deu para entender o jogo de valores? Onde fica? Tá? Escolham 3 e marquem um só. O mais importante que vocês acreditam que vocês têm. Tá? Continuando, né? Eu gostaria que vocês pensassem em 3 coisas que impedem você de fazer alguma coisa. Aquelas crenças que nós temos, algo parecido com eu não sou bom em matemática, por isso eu não posso fazer faculdade de engenharia. Eu nunca vou emagrecer porque eu não tenho disciplina para me manter. Eu jamais vou guardar dinheiro porque eu não sei controlar os meus gastos. Tá? Essas crenças, muitas vezes, elas não são colocadas até para os nossos pais, inconscientemente. Quantos casos a gente escuta um pai falando inconscientemente, coitado da criança, você não vai dar nada na vida, você não sabe? E isso vai carregando a gente com uma certa carga negativa, que a partir do momento em que você imagina alguma coisa, você já tem lá atrás alguém que diz para você, você não serve para isso. Marque 3 dessas suas crenças que você acredita que você não pode. Ô Maurício, financeira também, né? Dinheiro Exatamente. É ruim, não vai para o céu. Não. Todo mundo quebra. Quem é rico é uma pessoa ruim. O dinheiro não é amigo de ninguém. Já vi muito isso. Sabe uma coisa, Maurício? Enquanto o pessoal está anotando e voltando, eu estava vendo aquele filme Os Filhos de Francisco, e tem uma parte da história do Zezé que ele não quer o sucesso, porque ele acha que se ele tem o sucesso, você percebe, ele vai perder o irmão de novo, né? E ele fala, não é pra mim. Por quê? Porque ele tem aquela crença, que ele já passou por isso. Exatamente. As crenças são formadas lá atrás no nosso subconsciente por experiências negativas que um dia não deu certo,
mas não significa que todas as vezes não vá dar certo, né? Vocês já escolheram, das 3, escolheram uma, tá? Se você, por causa da nossa oscilação de rede, problemas que nós tivemos, não conseguiu, relaxe. Aqui atrás, vocês estão vendo de um jeito meio ao contrário, né? Antes estava dando certo, que o celular estava virado, tá? Mas agora eu estou tentando ajudar a controlar aqui. Esse número que aparece aqui, 19 988 18 99 41, é o meu WhatsApp. Anota e manda para mim. Maurício, eu não consegui. Passa de novo. Tá? E esse celular aqui vale prêmio hoje, hein? Esse WhatsApp. Eu tô colocando aqui, Maurício, no chat, tá? De conversa. Legal. Eu já vou dando as boas-vindas para Andressa, o Bruno. São amigos meus aí, ó. Sejam bem-vindos. O Rubem da Ambienta também entrou, tá vendo? Isso, da Ambienta. Tudo bem, sejam Rubens? bem-vindos. Só para deixarem vocês, né? Aqui hoje nós estamos com Maurício Santucci, né? Esse homem extraordinário, no programa Melhor da Vida, no qual eu faço parte dessa equipe, né, de desenvolvimento pessoal. Aí eu fico na parte finanças, o Maurício fica na parte, né, de coach, maravilhoso que ele é, para ajudar as pessoas a chegar lá na aposentadoria com o melhor da vida, né, Maurício? E com a Denise também, né? Que vai cuidar da parte física. Com certeza. Então, essas lives ainda vai, como é que se fala? Tem muito ainda a agregar. Gente, aqui nós estamos... Ô, Maurício, enquanto o pessoal está voltando, eu estou situando as pessoas para não sair um pouco do seu contexto, tá? Nós temos uma sequência de lives, né, sobre o melhor da vida. Então, hoje vai ser primeiras de muitas. Então, quem puder, aproveita. Vai ter dicas maravilhosas. E hoje o Maurício trouxe para nós uma ferramenta extraordinária do autoconhecimento. Então, para quem entrou agora, vai pegando papel e caneta e absorva, porque isso é um material extraordinário que o Maurício está disponibilizando. Bom, Maurício, pode continuar, vamos lá. A gente falou das nossas 3 crenças, dos nossos 3 valores, né? Escolhemos um. As crenças limitantes, de 3 nós vamos escolher também uma, né? E agora nós vamos falar também nas crenças que nos impulsionam, nas crenças que nos fortalecem, tá? É aquela que você fala que eu posso fazer, isso eu faço, né? Se a gente analisar assim, as pessoas muito bem-sucedidas, as pessoas que dão certo, produtiva, realizadora, que ganharam muito dinheiro, né? Por trás dela tem aquelas coisas que elas acreditam que dê certo, as crenças fortalecedoras, né? São aquelas que nos movem, nos impulsionam, que faz a gente seguir em frente, custe o que custar, haja o que houver. Né? Uma delas, geralmente, é a educação de filhos, né? Por acreditarmos que nossos filhos precisam de uma boa educação, uma qualidade de vida escolar, estudantil de qualidade, a gente faz um monte de sacrifício, né? A gente não troca de carro, a gente faz um monte de coisas, tá? Essa é uma crença fortalecedora, tá? Pense 3 e escolha uma. Tá? Falando em crenças fortalecedoras, Maurício, eu vou falar que hoje a minha crença fortalecedora é a minha meta de liberdade financeira. Quero ter minha liberdade financeira. Aí, tá vendo? Uma meta fortalecedora, né? Eu acredito que eu vou conseguir ter essa liberdade financeira. O que eu vou fazer para ter essa liberdade financeira é um outro passo, que é o tal do plano de ação. Que, por sinal, ontem nós conversamos no programa Conexão 013, né, o Papo Empreendedor, nós falamos muito sobre plano de ação. E futuramente é um dos temas das nossas lives. Porque não adianta eu falar para você, olha, você precisa fazer tal coisa, se eu não ajudá-lo a pensar como fazer essa coisa. E o plano de ação é exatamente isso. Vamos nós? Agora, pensa quais são os seus pontos fortes. Tá? Eu sou madrugador, eu sou, sei lá, tenho 380, não sei quantos mil pontos fortes na nossa vida, né? Que cada um se enxerga e cada um sente o que é o ponto forte,
eu sou assíduo, eu não procrastino. Existe um monte. Quais são os seus pontos fortes? Aquilo que te faz realmente continuar. Não acreditar que possa continuar, mas aquilo que realmente te faça continuar. Quais são? Maurício, enquanto o pessoal está anotando, eu vou falando aqui, né? A vozinha aqui. É interessante quando a gente começa a mapear essas situações, quando a gente vê que realmente tem tudo um fundo, né, de verdade que nos impedem seguir em frente, né? Não só no emocional, como financeiro. Assim como a Denise vai falar do exercício físico, a gente cria crenças e situações que a gente acaba se prendendo num vício. Que nem eu tinha uma época que eu preenchia um vazio gastando. Era impulsiva, porque eu não sabia a raiz. Então, eu acho interessante isso que você está fazendo, que deve você já fez comigo também, esse tratamento aí que vai na causa raiz, né? Que às vezes a gente não tem essa clareza. Exatamente. Anotados os seus pontos fortes, agora eu peço para você pensar quais são os seus pontos de melhoria. A nossa vida é uma melhoria constante, né? Quais são aqueles pontos que você, vendo as suas crenças limitadoras, tá? Você acredita que tem que corrigir? Muitas vezes não é só a crença limitadora, tá? Eu vou pegar um exemplo. Eu tenho uma crença limitadora de que talvez eu não consiga juntar dinheiro, ok? Mas um dos meus pontos fracos, que não seja, ou seja, ponto de melhoria, tá? É que eu sou procrastinador. Eu deixo tudo para a última hora. E ontem a gente falava, acho que foi a Thaís que disse, né? Que o que era importante passou a ser urgente porque eu não fiz no dia que eu tinha que fazer. Sim. Tá? Um exemplo é a entrega da declaração de imposto de renda. Né? Muitos, e esse ano teve aquela prorrogação da declaração, né? Ainda deixaram para entregar no último dia. Né? Eu, me conhecendo, eu me programei para entregar, faltando acho que metade do período ainda, entreguei muito antes da hora e tá lá, já estava lá. Né? Mas sabe aquela crença que as pessoas colocam, Maurício, aquela crença? Brasileiro deixa para a última hora. Aí. Por que é uma crença, né? Exato. E ela te uma crença limitante, não existe isso. Aí o pessoal às vezes fala, é coisa de brasileiro. Fala, não, é coisa de certas pessoas, né? Ou, de certos brasileiros, certos alemães, certos franceses, né? Certos americanos, né? Mas é de todo mundo, não é só do brasileiro. Falamos sobre nossos valores, falamos sobre as nossas crenças limitantes, falamos sobre as nossas crenças fortalecedoras, quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos de melhoria, certo? Se eu juntar tudo isso, se eu colocar tudo isso numa frigideira, dar uma mexida, tá? Nós vamos ver que nós somos a somatória de tudo aquilo que vivemos, que tudo aquilo que acreditamos, tudo que sonhamos em todos os anos das nossas vidas. De certo e de errado. Nós somos a somatória de tudo. Do meu ponto de melhoria, da minha crença forte. Do meu ponto forte, da minha crença limitante. Dos meus valores. Nós somos a somatória de tudo isso. Qualquer coisa, qualquer mesmo, que nós pretendemos fazer, jamais poderá ir contra os nossos valores. Nossas crenças fortalecedoras vão nos conduzir a chegar aonde nós queremos. Tá? E elas devem ser maior que as nossas crenças limitantes. Nós temos que ajustar os nossos pontos a serem melhorados em função de eles serem tão bons quanto os nossos pontos fortes. Eu fiz um trabalho há pouco tempo, aí, um estudo, e a gente tem o hábito de falar assim, eu tenho que melhorar nesse ponto aqui, então eu foco todas as minhas forças, todas as minhas energias no lugar que eu preciso de uma melhora, certo? E se eu focar minha força e minha energia aonde eu sou bom, eu não teria mais resultado?
Eu não seria melhor do que eu já sou? Tá? Um dos pressupostos da programação neurolinguística, né, da PNL, é que nós possuímos todos os recursos que precisamos para efetuar as mudanças que queremos. Eu não preciso comprar na farmácia, no açougue, em qualquer outro lugar, tá? Uma caixinha, um comprimido que me faça ser mais forte, que me faça ser menos procrastinador, que me faça ser mais econômico, tá? Eu não preciso comprar. Isso está dentro de mim. O que eu preciso é descobrir onde está essa chave para eu virar o mindset, virar a minha cabeça, o meu jeito de pensar. A partir do momento em que eu consigo identificar qual é a causa, eu consigo fazer diferente. Eu estou fazendo um outro estudo também que fala que nós somos seres de hábitos. Já disse isso em outra ocasião. E o nosso comportamento é baseado nos nossos hábitos. Certo? Os nossos comportamentos estão na parte mais posterior do cérebro, mais profunda, né? E as conexões que chegam até lá são, vamos dizer assim, mais difíceis de você alterar. Qual é a sugestão? Eu criar hábitos novos. É eu criar ideias novas. Por exemplo, houve uma época na minha vida que eu fui fumante. E eu queria parar de fumar. Tá? O que eu fiz? Gente, de verdade, isso foi como se diz? Como foi sem nenhum conhecimento estudado. Foi algo empírico. Tá? O que eu fiz? Eu comecei a combinar coisas que não fazer coisas que não combinavam com o cigarro. Geralmente, quando almoçamos, né, o fumante ele gosta de fumar um cigarro. O creme dental, para mim, não combinava com o gosto de cigarro. Eu mal terminava de almoçar, eu corria escovar dente, para eu perder a vontade de fumar. Eu adquiri um hábito novo, né? Escovar o dente imediatamente após a refeição, antes de sentir a vontade do cigarro. Faz sentido? Dá para entender o que eu estou tentando falar? Nós desenvolvemos novos hábitos para substituir hábitos antigos. Criamos comportamentos novos para cobrir comportamentos antigos. E é nisso que faz a nossa evolução. É nisso que nós vamos conseguir, por exemplo, participar de uma São Silvestre. Ah, eu não aguento correr mais que 1 quilômetro. Legal, porque você não corre 1 quilômetro. Aí se eu colocar, hoje eu corro 1 quilômetro, a semana que vem 1 quilômetro e 100. Sabe, gradativamente, eu vou adquirindo o gosto, o hábito da corrida. Em algum tempo, não vai ser de hoje para amanhã, é lógico, eu tenho condições de participar da São Silvestre. Se é que vai ter São Silvestre esse final de ano, eu não sei ainda. Né? Tem mais tempo para treinar e para conseguir chegar nessa São Silvestre. É isso? Perceberam que se você consegue mapear o que você acredita, o que te bloqueia, o que te fortalece, o teu ponto de melhoria, e os teus pontos fortes no qual você pode percorrer esses 4 outros passos, você começa a se autoconhecer. Né? Ah, mas agora eu quero realmente participar da São Silvestre? Pô, legal. Uma das próximas etapas, além do autoconhecimento, vai ser criarmos um plano de ação, independente de qual que seja o seu plano. Independente de qual seja o seu objetivo. Ah, eu quero ter dinheiro para, sei lá, vamos virar, assistir a Copa do Mundo fora do Brasil. É possível? Se eu me planejar, me programar, sim. Ah, mas eu não sei guardar dinheiro. Crença limitante. Vamos trabalhar isso daí. Né? A Lígia está falando aqui que o que me bloqueia é o medo.
Ela colocou, Maurício, assim, ó, ela tem procrastinado no mesmo lugar, não consigo mudar e fazer o novo. O que me bloqueia é o medo. Entendeu? Lígia, o medo ajuda a gente a sobreviver, tá? É o medo que me faz olhar para os dois lados da rua antes de atravessar. Não sair sozinho à noite com a carteira e o celular no bolso pedindo para ser assaltado. Tá? O medo ele é bom para nós. Tá? O que a gente precisa fazer é entender que muitas vezes o medo é uma coisa que não existe, de algo que não existe. Ah, eu tenho medo de ser atropelado. É um medo real. Ok? Eu tenho medo de me arriscar. Vamos começar a pensar o risco do quê? O risco todo mundo corre, é inerente à nossa vida. Certo? Então, o medo é uma coisa salutar à medida em que ele me mantém vivo, me mantém ativo, esperto. Tá? Ele pode ser prejudicial a partir do momento em que eu deixe ele dominar toda a minha vida. Tá? Ô Maurício, o Bruno colocou aqui, ó, qual a melhor maneira de trabalharmos nossa disciplina e, consequentemente, largar a procrastinação? Cara, é difícil, né? Porque cada um tem um jeito de encarar a vida. Tá? E a procrastinação, infelizmente, é uma das coisas que a gente mais encontra, né? É aquela que a gente falou há pouco. O medo, o jeitinho brasileiro de deixar para a última hora, né? É Bruno, né, que perguntou, né? Isso. Bruno, vamos pensar assim. Se eu tenho que fazer alguma coisa, coloca um prazo para ela. Ah, o meu prazo de entrega desse relatório é dia 10, tá? Trabalha ele para entregar dia 5. Se você conseguir entregar dia 5, do dia 5 ao dia 10, você vai ficar de boa. Comece a colocar metas que sejam antes da meta final, né? As pessoas tive aquele lance que chamam de deadline, né? O dia final lá, o dia X, tá? Ah, eu tenho que entregar dia 10, tá ok. Eu me desafio esse mês, eu me proponho, tá? Vou pegar meu ponto forte, a fazer alguma coisa que possa entregar antes. 2 dias, 1 dia. Se eu começar a fazer isso, e nós somos seres de hábitos. Se nós criarmos rotinas, né? Essas rotinas vão nos levar para fora desse mau hábito. Percebe o que eu tinha acabado de falar? Criar um hábito novo para substituir um hábito antigo? Experimenta, Brunão. Quem sabe isso não rola de uma maneira diferente? Acho que tem que começar aos poucos também, né, Maurício? Um passo de cada vez. Exemplo, se hoje você quer participar, que nem você falou, uma analogia à corrida de São Silvestre, que talvez não tenha esse ano, não sabemos. Mas você não vai começar numa corrida, né? Você pode começar fazendo uma pequena caminhada, porque o seu corpo não vai conseguir mesmo fazer aquela maratona, meia maratona. Então você tem que começar com uma caminhada, porque é que nem quando nascemos, né? Eu faço muito essa analogia. Ninguém nasce andando. Nós primeiros engatinhamos, primeiro aprendemos nos mexer, depois engatinhar, depois equilibrar, depois andar, para depois pegar os primeiros passos, para depois correr. E ainda caímos e levantamos. Então, o mundo hoje está muito imediatista, né? Tem essa coisa de querer tudo rápido. E às vezes nos exigimos muito por causa disso. Então, até para isso a gente tem que ir aos poucos. Então, faça uma pequena caminhada, né? Comece uma quadra de cada vez, que nem as pessoas, até para fazer um regime, alguma coisa, não precisa fazer já, começar no outro dia, faça aos poucos, né? Que nem uma vez o Maurício fez um desafio, lembra, Maurício, da gente fazer alguma coisa na pandemia, e eu tinha um hábito ruim de não limpar minha caixa de e-mail. E eu falei, não, vou começar. Então, todo dia eu ia lá, limpei, fiquei, cada dia lá. E hoje eu peguei um hábito, eu não consigo ficar sem mexer na minha caixa de e-mail. E até eu brinquei com ele, o problema não é começar, né? É continuar. E então eu criei um hábito, mas foi aos poucos. Eu comecei aos poucos, 1 e-mail, 2. Nós somos cheios de iniciativa, né? Muitas vezes a gente inicia e a gente esquece que nós precisamos também ter a acabativa, sabe?
Eu tenho que colocar uma meta. O Brunão falou aqui, que eu consegui ler agora, né? Que ele se dá prêmios pelos objetivos que ele alcança. Cara, e não é só questão de dar prêmio, tá? Eu comentei ontem, quando nós conseguimos atingir um objetivo, quando nós conseguimos uma vitória, vamos comemorar essa vitória. Vamos vibrar, porque é uma coisa nossa que nós passamos à frente, né? Nós conseguimos, nós rompemos uma barreira, tá? O prêmio pode ser, sei lá, para quem é chocolate, não sei lembra quem comentou ontem, como um chocolate, tá? Se for uma vitória enorme, como uma caixa de chocolate, tá? Não importa, cada um tem a sua medida, cada um tem o seu conhecimento. Vamos curtir a nossa vitória, tá? A partir do momento em que eu conheço os meus limites e eu me proponho a romper esse limite, eu estou ganhando de mim mesmo, tá? Eu falo muito quando eu faço palestras de automotivação, tá? Que, gente, nós somos os vencedores da maior corrida do mundo. Você já pensou nisso? Eu não estou falando de maratona de São Silvestre, é a corrida da vida, tá? Lá no passado, no momento, um espermatozoide conseguiu, né, atingir o óvulo da minha mãe. Né, o ovo, né? O óvulo depois, agora eu esqueci, né? O ovo vira depois, certo? Né? Cara, você já imaginou que por um vacilo seu você podia ser seu irmão? Não é? Você ganhou a corrida. E se você ganhou a corrida de mais de não sei quantos milhões de outros, tá? É porque alguma coisa você tem para fazer. Você já sabe como ganhar uma corrida. Você já sabe como vencer um obstáculo. Você já sabe como conseguir ser além dos outros. Tá? Se os demais lá não foram tão espertos, foram os espermas meio meia boca, você não, cara. E é por isso que você não pode se deixar prender por medos que muitas vezes são infundáveis, né? Por achar que você não consegue, porque um dia alguém lá atrás falou para você que você não era bom de matemática, tá? Porque em algum momento da sua vida você percebeu que você não alcança porque você não tem 2 metros de altura. Não é isso. Tá? Você é uma pessoa que nasceu para brilhar, para ser um ser de luz, para transbordar a sua luz. Jamais, em tempo algum da nossa existência, nós vamos poder dormir sem estar pensando nisso. Não existe barreira que, pensada e planejada, eu não transponha. Tem uma historinha do sapinho, não sei se vocês conhecem, que eles estavam dentro de um buraco, de um poço bem fundo, e eles estavam tentando saltar e pular para fora do buraco e não conseguiam, né? E pula e nada, e pula e nada, e pula e nada, de repente chegou um sapinho e pulou. Chegou, tentou. Aí um sapinho falava pro outro, mano, que idiota, ele não sabe que ele não consegue, né? Até uma hora que ele conseguiu pular. Quando foram falar com ele, através de sinais, ele falou que ele não ouvia. Tá? Então, a gente se deixa de realizar porque a gente escuta os outros. Não é para fazer, né? Não vamos extremar. Né? Ajuda, apoio, é legal. Nós não podemos fazer das nossas vidas paradas em função... deixar de viver as nossas vidas em função de um pensamento, de uma ideia negativa que o outro já tem sobre um determinado momento da nossa vida. Tá? Maurício, acho que tem muito a ver com o que a Lígia colocou sobre o medo, né? Que ela tinha falado tudo. E o Bruno colocou aqui, ó, no meu caso, recentemente consegui trocar de emprego, isso foi incrível, que até ele falou que realmente ele contou para mim, e agora estou em busca de novos horizontes, ou seja, ele venceu o medo, né? E isso está abrindo novos horizontes. A Lígia colocou aqui, ó, me preocupo muito com amanhã, não consigo descansar. Lígia, tem um pensamento, acho que é do Dalai Lama, que ele fala que a única coisa que a gente pode, o único dia que a gente pode fazer alguma coisa pela gente é o dia de hoje.
Hoje eu não posso, né? Amanhã eu não posso fazer nada. Eu só estou vivendo hoje, tá? O dia de amanhã, ele pré-ocupa. Percebe que muitas vezes a pré-ocupação deixa você ocupado para fazer alguma coisa, tá? Pensar num futuro, planejar o futuro, e no dia de hoje trabalhar para fazer um futuro melhor, é legal, né? Tem um poema que o Pedro Bial falava, né, acho que era protetor solar, filtro solar, eu não lembro agora, né? E ele falava que preocupação é tão importante, é tão, não sei o que lá, quanto mascar chiclete. Não adianta nada. Você não vai conseguir fazer, né? Você vai conseguir fazer o que você planejar para fazer hoje, pensando no amanhã. Um exemplo. Eu estou preocupado porque eu percebi que a Lígia tem uma filhinha, né? Isso, Lígia, se for, só dá um sinal positivo para mim, né? Eu estou preocupada com o futuro dela. Legal, o que eu posso fazer para o futuro dela? Hoje eu posso, por exemplo, abrir uma previdência para que no futuro ela não dependa de mim. Percebe, Lígia? Percebe que muitas vezes as nossas atitudes, né, não são... as nossas atitudes, não, as nossas preocupações não nos impedem de ter atitudes corretas? Tá? E tem um lance que eu aprendi há algum tempo atrás. O nosso cérebro reptílico, né? É onde que gera o medo. A única coisa que ele pode nos ajudar é parar. Observa que todo mundo, quando tem medo, qual é a primeira reação? Para, se encolhe. É a nossa defesa. Né? Isso é legal? Volto a falar. Me impede de ser atropelado, me impede de eu ser assaltado, porque eu estou de meia-noite lá no centro de São Paulo com o celular na mão. Tá? Isso é legal. Mas eu tenho que fazer alguma coisa hoje pensando que o meu problema vai tentar resolver o meu problema hoje para no futuro eu não ter esse problema. Me preocupa a educação dos meus filhos. Preocupa. Tá? Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso investir num fundo uma bolsa, alguma coisa? Eu preciso criar condições para que eles... Sim. Né? E isso é tudo uma questão depois de sentar e planejar exatamente o que fazer. E mais importante do que fazer é como fazer. Né? Uma vez perguntaram para mim qual era a diferença entre eficaz e eficácia. Né? Vamos, apaga tudo aqui, isso daí foge um pouquinho. Tá? A ideia de ser eficiente nas minhas ações para que eu tenha eficácia. Né? Trocar a mangueira, a torneira está pingando, eu vou lá e desligo o registro, eu fui eficiente? Fui, parou de vazar. Eu fui eficaz? Não. Se eu abrir o registro, pinga de novo. Mas se eu trocar o jogo de reparo, minha avó falava o corinho, né, da torneira, né, eu resolvo o problema sem precisar depois continuar fechando o registro. Percebe que existem atitudes paliativas e atitudes efetivas, né? E planejar a nossa vida consiste exatamente nisso. Ser eficiente, ter eficácia na nossa atitude. Maurício, nós já estamos para 10 minutos para acabar. Eu comecei tudo de novo, não é? A Lígia colocou aqui, mas o meu problema é financeiro. Lígia, então... Agora é com você, eu cruzo meus braços, tá? Então, é que assim, nós estamos já no final dessa live, só para falar que isso aqui é uma caminhada de crescimento. Já agradeço também a Denise, que está aqui, Maurício, ela está aí, Eu tô já vendo. está conversando com a gente, ela vai estar nos próximos, ela faz parte dessa equipe aí, desenvolvimento pessoal, ela faz a parte de exercícios, né, fisioterapia, né, me corrija, Denise, o nome certo, né, e o que acontece? Essa parte do financeiro... Oi? Não, agora... Perdão, voltou. Essa parte do financeiro nós vamos tratar nas próximas lives. Peço que você acompanhe, porque eu vou ter, assim como o Maurício hoje
já está iniciando esse processo do autoconhecimento, porque, Lígia, faz parte desse processo. Porque você precisa primeiro se conhecer, ter toda essa ferramenta de trabalho para irmos para o próximo nível, que é o quê? Tendo o seu objetivo, tendo a clareza do seu autoconhecimento, nós vamos começar a falar sobre o seu financeiro. Porque nós vamos mapear estratégias, descobrir o que está acontecendo. Aí vou ter também ferramentas para passar para vocês de como montar suas metas, seus objetivos, essa situação, sair do vermelho. Então, mas é necessário que tenha esse tratamento prévio que o Maurício está trabalhando, que é o autoconhecimento, porque sim, e de novo, né, eu coloco muito isso, para ter, primeiro tem que fazer e antes tem que ser. A base é o ser, né? O seu ser tem que estar bem tratado, a sua base tem que estar firme, porque aí você consegue fazer e depois ter, ok? Então, daqui a pouco a gente já está nos últimos minutos, né, Maurício? Mas é só para já... Eu recomecei. Pode falar. Tá dando um pouquinho a mais de tempo que eu recomecei a live, né? Então, aquele período, né, nós ganhamos. Foi uns 5 então, minutos, eu já cronometrei. Na minha contagem aqui ainda está com 30 e pouco, dá para a gente ficar um pouquinho mais. Né? Então tá bom. E pensando no autoconhecimento, em como nos conhecer, né? Eu falei para vocês registrarem esse número, 19 988 18 99 41, né? Eu prometo que para a próxima vez que eu estiver, né, eu vou corrigir isso, ele vai estar visível de maneira leitura fácil. Eu estou colocando aqui na mensagem, Maurício, tá? Isso, tá? Então, se você anotar esse número, passa para mim um WhatsApp, né? Informando qual é o seu nome e o seu e-mail, que eu vou encaminhar para você um teste chamado avaliação sistêmica. Tá? A avaliação sistêmica nada mais é do que uma fotografia do seu momento atual. Né? Assim que você responder esse teste, ele é rapidinho, achei que a Denise respondeu, não sei se você já respondeu, Ellen, né? Ele é coisinha rápida, acho que você não leva 10 minutos para responder. Você responde, fecha, envia, eu recebo o formulário, tá? Aí eu vou entrar em contato com você e a gente vai marcar um bate-papo só nós dois, fora câmera, com câmera, é lógico que eu quero te conhecer, né? Mas fora, como se diz, fora grupo. Vai ser uma devolutiva individual, né? Você que teve a paciência de chegar até aqui com a gente, né? Então é isso. É isso aí. Anota o número, manda um WhatsApp para mim, com o seu nome e o seu e-mail. Você vai receber um e-mail do Instituto Potentiate falando para você, preencha esse teste aqui, tá? E nesse e-mail, e aí você vai realizar o teste. Realizou, aí a gente tem uma devolutiva, eu entro em contato, a gente bate um papo e a gente analisa o seu raio, é um raio-x, é uma foto instantânea do teu momento de vida. Né? Maurício, alguma outra pergunta? Ainda não, mas eu queria pegar a esteira quando você falou do avião, né? E você foi operador de plano de voo, todo esse processo, e as pessoas hoje estão que nem o avião no alto, né? E tendo que fazer manutenção nele no ar. Então tem toda aquela situação de estresse que está com problema, está no ar, toda aquela confusão, o que fazer. Então, que nem a Lígia até falou, toda essa situação do medo financeiro, ou seja, a pessoa tem que estar no ar, tem que fazer a manutenção e ainda tem que, né, tá segurando ali toda aquela ansiedade. Eu acredito que, assim, esse é um momento realmente que vocês têm que aproveitar essa primeira fase desse trabalho, né, do melhor da vida, que nós estamos iniciando, né, Maurício? Que é trabalhar o seu ser, né, para ter esse momento de esclarecimento. Eu coloquei aqui o número, vale a pena, porque aí nas próximas fases, quando eu começar a falar da parte financeira, estratégias financeiras, aí vocês já estão com essa parte já bem desenvolvida. E aí, quando a Denise entrar também na parte de exercício, nos dando super dicas e procedimentos para que a gente tenha não só a mente e as finanças, mas o corpo saudável, aí vamos chegar na próxima fase. Exatamente. Tá? Gente, eu falei na semana passada, né,
eu acredito que somos um tripé que nos ampara, tá? O emocional, o comportamental, né? O físico e o financeiro, né? Se eu tiver esses três equilíbrio nessas três bases, eu serei, como é que se diz, estável. Eu serei colocado de uma maneira em que eu não vá oscilar tanto referente a essas intempéries que a gente está tendo, tipo pandemia, carro quebrado, uma série de coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Quando um piloto faz o plano de voo dele, ele, por exemplo, quer sair de Guarulhos para Miami, né? Obrigatoriamente ele tem que colocar um aeroporto de alternativa. Ele tem que pensar que caso alguma coisa aconteça no trajeto, né, ele tenha para onde ir. E a nossa vida é isso também. Nós temos que nos planejar e manter o equilíbrio para não estarmos sujeitos a essas intempéries que a gente tem. Essa bagunça que tem aí hoje em relação a não ter saldo de caixa para poder manter o mês, já que o dinheiro está acabando, né? A relação a emprego, que a gente não está dando de acordo com a perspectiva de mercado, é tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Mas no primeiro momento, no primeiro passo, volto a falar, vamos nos autoconhecer. Vamos saber quem nós somos. Sabendo quem nós somos e o que somos, nós podemos planejar quem seremos e o que queremos. Não tem condições da gente pular essa fase, sabe? Se você tem uma escada para subir, você tem que subir degrau por degrau, né? Não dá para você querer já lá no último degrau, do chão correr para o último degrau. Percebe que é uma coisa que não vai ser seguro, não vai ser fácil de fazer? Sim, até a Denise colocou aqui, ou para ter condições de superar sem tanta dificuldade. Aí a Lígia colocou, sim, isso destrutura. Exatamente. Exatamente. Então, Darling, crianças, vamos nós aqui. Manda no WhatsApp, que eu falei, o seu nome e o seu e-mail, e você recebe o teste de avaliação sistêmica. Fez o teste, você ganha uma devolutiva, onde a gente vai conversar sobre o seu momento atual da vida, ok? Para a semana que vem, né, vou fazer uma pergunta, já nos preparando e nos iniciando. Denise, veja se eu vou falar corretamente. Atividade ou exercício físico? O que eu devo fazer? E qual é a diferença? Tcharam! Sabia que é diferente? Ela que me ensinou, gente, de verdade, eu não sabia. Eu também não sabia, Maurício. Eu não sabia. Eu estou aprendendo agora, tá? É um spoiler, é diferente, tá? Vocês vão conversar comigo e com a Denise na sexta-feira que vem, às 17 horas, aqui no canal @Maurício Santurce, tá? E a gente vai começar a descobrir essa parte física. Lembre-se, nós temos que ter o comportamento adequado para vivermos de maneira saudável fisicamente e financeiramente. Muitas vezes temos que mudar o nosso comportamento para ter uma vida saudável ou mudar o nosso comportamento para ter uma vida financeira estável. Não adianta eu planejar agora um monte de coisa se eu não pensar que no futuro eu vou precisar da saúde para caminhar na praia, como eu faço hoje, ou então ter a capacidade financeira de me manter uma aposentadoria de maneira mais saudável. Exato. Mais digna. Isso, e é tudo um plano, né, Maurício? Que nem você falou. Exatamente. É um planejamento. Quando nós formos falar de finanças, é um plano. E já para iniciar, então, Maurício, enquanto as pessoas estão muito aflitas, eu dou uma dica importante. Já começa a colocar no papel todas as suas finanças, todas as contas, porque você já tira
da sua cabeça e coloca no papel, você é como se estivesse extraindo algo de dentro de você e colocando no externo para conseguir uma solução. Porque aí para com aquelas vozinhas, né, Maurício, que fica, mas tem que pagar isso, mas será que eu esqueci disso? Então comece a colocar no papel, comece a já descrever quais são suas despesas, quais são os maiores impactos. Isso lá na frente nós vamos conseguir trabalhar. Mas a forma que o Maurício fala do autoconhecimento, eu acredito que também, quando eu comecei a colocar no papel também as finanças, como é que se fala? É que eu sou muito sinestésica que se fala, né, Maurício? Me corrija, esses termos Isso. assim, eu já... Você precisa tocar. Preciso tocar. Então, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo descrever como eu posso estar fazendo. Aí sim, essa é uma primeira fase, viu, Lígia? Ela colocou assim, eu já fiz isso, é uma primeira fase. Mas para chegar naquela fase de conseguir quitar as contas, precisa de todo o quê? Uma caminhada, uma continuidade, uma imersão no processo, né, Maurício? Porque a imersão é importante. Porque essas lives vão ser semanais? Porque serão umas imersões, né? E tudo tem uma lógica, né? Começa agora com uma parte com o Maurício, vai com a Denise, depois volta comigo e nós vamos fazendo, porque é uma imersão que faz necessário para que você tenha realmente aquela identidade caminhada para chegar no seu quê? Objetivo. Volto no que o Maurício falou, né? E ontem, não foi, Maurício, a conexão que a Andrea falou, algo muito inteligente. Eu sempre faço analogia de abastecer o carro e não saber para onde vai. E as pessoas hoje têm muito isso. Começa a investir dinheiro, colocar dinheiro, mas não sabe para onde vai pela moda, né? Mas ela falou algo interessante realmente. A gente andar sem saber para onde vai é que nem você andar e não ter aquele medidor de gasolina. Você não sabe quanto tem, quando não tem, e você vive naquela aflição. Será que vai acabar? Quando vai acabar a gasolina? Será que entrou na reserva? Então, realmente, acredito que vale a pena começar essa caminhada, essa imersão nesse projeto Melhor da Vida, para que a gente consiga mapear esse início e chegar no objetivo. Exatamente. Tá? Pessoas queridas, vamos encerrando por hoje. Agradeço de coração a participação de vocês. Lígia, a gente volta a falar. Brunão estava por aí, o Cláudio entrou agora. Denise, parceiraça nossa. A Graça da Sala VIP. O Rubens. Da Ambienta. Eu já perdi todo mundo aí. Eu não sei com quem que eu estava falando. Né? A Lígia, Denise, Bruno, Graça, da Ambienta, Gi também entrou, Decorale também, Ateliê, seja bem-vinda. E a gente está Nancy também. Aqui. Nancy, nós estaremos aqui a semana que vem, tá? E a gente não vai ficar, para não ficar um negócio extremamente cansativo, a gente vai alternando. Tá? Cada semana a gente vai bater um papo diferente, uma sequência diferente, para que a gente cresça por igual. Né? Os 3 pilares eles comecem a sustentar de maneira igual. Porque, de repente, se eu sustento um maior que o outro, eu vou ficar tenso. Não, a ideia é um crescimento homogêneo. Certo? Por isso, a gente vai estar aqui. Lígia, toda sexta, se Deus quiser. Tá? Estaremos aqui, às 17 horas. Tá? Programa O Melhor da Vida. É um processo... quem gostou, compartilha, né, Maurício? Porque assim, a gente compartilha tantas coisas hoje na mídia, fakes, notícias ruins. Vamos começar a colocar notícias boas também, vamos disseminar o bem. Então, quem acompanhou hoje, compartilha para os seus amigos, gente, participei, é muito bom, vale a pena, porque... De novo, gente, isso é um material extraordinário, aproveitem, porque assim, não é acessível para todos, a gente está abrindo realmente isso para ajudar quem a gente conseguir, né, Maurício? Nossa meta, Denise, Maurício e eu, é ajudarmos a maior quantidade de pessoas a sair, né, dessa, vamos dizer assim, dessa frustração da pandemia e construir seus objetivos. Tá, e esse papo nosso estará sendo salvo na live, no IGVT. Da semana passada também já foi salvo, tá? Então vai ter toda uma sequência lá para você poder assistir a hora que rever o que não entendeu e a gente vai conseguir fazer de maneira orgânica, né? E salutar, ecologicamente correta, o crescimento dos nossos 3 pilares: o comportamental, né? O financeiro
e o físico. Exatamente. Tá? É isso mesmo. Para vocês que nos seguiu até agora, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente volta a se falar, Ellen, a gente conversa. Denise, a gente volta a falar um outro horário. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e a gente tá aí, tá? Obrigado. Bom final de semana. E eu não vejo a hora de semana que vem, ó. Vou estar aqui, Maurício, também nos comentários semana que vem aqui, que eu tô louca para saber sobre exercício, hein? Denise, ó, vou fazer várias perguntas, hein? Estamos aí. Até então, gente. Muito obrigado. Um abraço.